Pessoal, boa noite. Meu nome é Sara, eu sou cardiologista, sou preceptora da residência de cardiologia aqui do INCOR, da USP São Paulo, e tenho convivido aí com os meninos na Liga de Combate à Febre Reumática. E hoje a gente vai fugir um pouco do tema, que a gente vai estar abrindo aí para todos os temas da cardio. A gente vai falar um pouco de crises hipertensivas, tá? Um tema muito comum no pronto-socorro, tanto para clínico geral quanto para o próprio cardiologista, tá? Então, eu vou começar primeiro mostrando alguns casos clínicos, que são todos casos reais, casos que eu presenciei no último ano. E aí, no fim, vocês vão saber se isso é uma crise hipertensiva, se não é uma crise hipertensiva e qual tipo de crise que seria, tá? Então, o primeiro caso é uma mulher de 50 anos, ela é hipertensa, diabética, ela procurou o pronto-socorro porque ela está com uma cefaleia hemicrânea pulsátil de forte intensidade, com foto e fonofobia. Ela está com uma pressão de 180 por 120, o exame físico geral e neurológico são normais, tá? O segundo caso é um homem de 30 anos, ele tem hipertensão desde os 18 anos, ele tem edema de membros inferiores progressivo, dispneia e ortopneia há uma semana. Hoje, ele está com dispneia intensa e oligúria. Tem uma pressão de 220 por 140. No exame físico, tem crepitações pulmonares até ápice, tem turgência venosa jugular e tem edema de membros inferiores importante, 3 cruzes em 4. O terceiro caso é um homem de 80 anos, hipertenso não controlado, assintomático. Ele foi para o pronto-socorro porque ele mediu a pressão em casa e estava 190 por 120, ele ficou preocupado, foi no PA. Exame físico normal. O quarto caso é um homem de 40 anos, hipertenso não controlado há 3 anos, tem uma dor precordial em peso de forte intensidade, iniciada ao repouso, sem fatores de pior ou melhora, associada à dispneia. Está com uma pressão de 220 por 120, crepitações em bases. O eletrocardiograma dele é um ritmo sinusal com sobrecarga de câmaras esquerdas. Então, aqui a gente tem 4 casos para a gente pensando ao longo da aula, e aí no final a gente vai ver o que é uma crise hipertensiva e quais casos que se encaixam no quadro mais emergencial. Bom, eu vou começar pela definição de crise hipertensiva, né, e depois eu vou falar um pouco de cada tipo e os diagnósticos diferenciais. Então, primeiramente, a crise hipertensiva, como que ela se define? Tem que ter um aumento agudo da pressão arterial, e esse aumento da pressão arterial tem que ter sintomas, tá? Então, não é simplesmente ter uma pressão arterial elevada, essa pressão arterial elevada tem que estar causando algum sintoma ou já ter alguma lesão de órgão-alvo, que eu vou explicar para vocês quais são esses órgãos-alvo que são lesados por aumentos súbitos da pressão arterial. A diretriz brasileira de hipertensão, ela coloca como o diagnóstico, na definição, o aumento da pressão diastólica maior ou igual a 120 milímetros de mercúrio. Já a diretriz americana, ela coloca que pode ser ou a pressão diastólica acima de 120 ou a pressão sistólica acima de 180. Por que a brasileira coloca somente a diastólica? Quando eu for explicar de fisiopatologia para vocês, eu vou esclarecer que a pressão arterial média, a maior composição dela é a pressão arterial diastólica, né? A pressão arterial média, ela é composta por 2 vezes a pressão arterial diastólica e 1 vez a sistólica. Então, o impacto da pressão arterial diastólica é muito maior numa descompensação de hipertensão arterial. Além disso, a gente não pode deixar de citar que pessoas jovens que são saudáveis, como uma gestante que teve uma pré-eclâmpsia ou que começou a ter pressão arterial na gestação, ela tem a pressão basal, né, um pouco mais baixa, ela não é aquele super hipertenso descontrolado. Então, ela pode ter uma crise hipertensiva com níveis pressóricos inferiores a uma diastólica de 120 ou uma sistólica de 180, tá? Então, precisa avaliar cada caso. Do mesmo jeito, um menino que teve uma glomerulonefrite aguda estreptocócica
ele não é hipertenso de base. Então, se ele tem um aumento súbito da pressão arterial, ele pode ter uma disfunção orgânica com pressões menores, tá? Então, a gente tem que avaliar caso a caso, mas, no geral, a grosso modo, a definição é com a diastólica maior ou igual a 120 e a sistólica maior que 180. A crises hipertensivas, nós temos dois tipos, as urgências hipertensivas e as emergências hipertensivas, né? Como vocês devem lembrar, a definição de urgência e emergência é algo que você tem que tratar mais de imediato, né? Você precisa tratar agressivamente, imediatamente. Urgência, você tem em torno de 24 horas para tratar aquela afecção aguda. Então, por que eu estou falando isso? Porque a urgência hipertensiva geralmente não é um quadro que tem iminência de morte, tá? A gente não precisa se preocupar em internar em UTI agudamente, fazer medicação endovenosa para abaixar a pressão agressivamente. A gente pode ter um pouco mais de calma, tá? E o que define a urgência hipertensiva? É aquela descompensação aguda e sintomática, mas que não teve lesão de órgão-alvo. Eu vou explicar daqui a pouquinho quais são esses órgãos-alvos. Ou se não, ela é uma, por exemplo, tem um paciente que tem uma doença renal crônica e ele tá com uma urgência hipertensiva, mas ele tem já uma lesão de órgão-alvo prévio, que é essa doença renal crônica. Mas ele não piorou a função renal. Então, ou é uma lesão de órgão-alvo aguda, ou é uma piora da prévia, tá? Então, urgência não tem isso, não tem piora da lesão prévia e não tem nenhuma lesão de órgão-alvo aguda, tá? As emergências hipertensivas, aí, essas sim, precisam ser tratadas imediatamente. Você tem que usar medicação endovenosa, internar em UTI, precisa ter um tratamento muito agressivo, que você tem um risco de iminência de morte, tá? Então, tem uma elevação muito rápida da pressão arterial, mais rápida do que na urgência, e isso causa uma alteração dos mecanismos de autorregulação pressórico. A gente vai explicar, vai falar disso também, eu vou explicar agora quando for falar da fisiopatologia. Os nossos órgãos, principalmente esses que são mais sensíveis a oscilações da pressão arterial, eles têm mecanismos para se autorregular, porque senão qualquer hipotensão ou qualquer aumento de pressão arterial, você já teria disfunção orgânica, certo? E não é bem assim que acontece. Os órgãos têm mecanismos protetores para controlar essas alterações de pressão arterial, para manter o fluxo sanguíneo adequado constantemente. Porque se você tiver uma queda abrupta da pressão, você vai cair o fluxo sanguíneo, ele vai isquemiar. Esse órgão não quer isso. Se você aumentar muito a pressão, você vai ter uma lesão, vai ter extravasamento de plasma, vai ter ruptura de vasos, isso também não pode acontecer. Então, esses órgãos essenciais, que eles são muito pressão sensíveis, eles têm mecanismos autorregulatórios da pressão arterial para manter o fluxo sanguíneo adequado, uma homeostase adequada, certo? Falando um pouquinho do que não é crise hipertensiva na urgência, antes de falar da fisiopatologia, são os diagnósticos diferenciais de crise hipertensiva, que é a pseudocrise e uma hipertensão grave não controlada. A pseudocrise, o que é isso? É uma paciente que ela tá com a pressão elevada naquele momento, mas aquela pressão tem uma causa, ou ela tá com muita dor, ou ela tomou medicações que aumentam a pressão arterial, ou ela acabou de fazer uma atividade física, subiu uma escada, ou ela teve uma hipoglicemia que ativa o sistema adrenérgico e causa uma hipertensão arterial. Então, a gente não tem que tratar a pressão dessa paciente, a gente tem que tratar a causa de base. Se ela estiver com dor, eu vou dar analgésico, e aí depois eu avalio a pressão arterial dela, certo? Se ela fez uma atividade física, eu vou deixar ela deitada, em repouso, depois eu vou medir a pressão arterial. Então, o que a gente chama de pseudocrise hipertensiva, né? Uma pressão que está bem elevada, teve um aumento rápido da pressão arterial, mas, na verdade, tem uma causa base, tem uma causa orgânica que está causando esse aumento da pressão arterial, tá? E a pressão arterial grave, descontrolada, é aquele paciente hipertenso crônico que não usa medicação adequada, que ele não trata corretamente, e a pressão dele é descontrolada cronicamente, né? Ele tem
a pressão sistólica de 180, de 200 na rotina dele, na rotina habitual dele. O organismo dele já está habituado com esse tipo de pressão. Então, geralmente, é um paciente assintomático, que ele já é hipertenso, geralmente mais de longa data, e ele não teve piora nenhuma de nenhum órgão, nenhuma piora orgânica, e a gente pode tranquilamente fazer o ajuste dessa pressão arterial ambulatorialmente durante as consultas. Aliás, quando eu falar de fisiopatologia, eu posso até prejudicar o paciente se eu quiser abaixar a pressão dele agudamente no pronto-socorro, porque o organismo dele já está habituado a trabalhar em altas pressões, tá? Então, agora a gente vai destrinchar a fisiopatologia, e aí vocês vão conseguir entender um pouco melhor sobre cada um desses tipos de hipertensão. Falando um pouquinho primeiro, a epidemiologia, né? O Brasil chega a ter 30% de hipertensos hoje em dia, e 1 a 2% desses pacientes hipertensos vão ter uma crise hipertensiva em algum momento da sua vida. A maior parte das causas de crise hipertensiva são uma adesão medicamentosa, ou o paciente que suspendeu subitamente os antihipertensivos e fez uma hipertensão rebote, ou aquele paciente que comeu muito sal no churrasco e tem aquela coisa, né, os pacientes quando bebem bebida alcoólica não gostam de misturar com remédio, então além dele não ter tomado antihipertensivo, ele teve uma grande ingesta de sal, uma grande ingesta de bebida alcoólica, tudo que aumenta a pressão arterial. Então, geralmente são esses pacientes que têm menor adesão ao tratamento, que têm crise hipertensiva. Finalmente, chegando aqui nas lesões de órgão-alvo, os nossos órgãos que são mais sensíveis à pressão são o cérebro, o rim, coração, pulmão e os principais vasos, e a placenta, né, o feto como um todo, o útero, mas a placenta que é o primordial. Das complicações crânioencefálicas, eu posso ter uma encefalopatia hipertensiva, eu posso ter um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, eu posso ter uma insuficiência renal, que é a nefroesclerose hipertensiva maligna, que a gente vai destrinchar também. Eu posso ter uma síndrome coronariana aguda, eu posso ter uma síndrome aórtica aguda, um edema agudo hipertensivo, uma insuficiência aguda cardíaca, tanto associada à hipertensão, tanto causada pela hipertensão, e todas as emergências em gestantes, pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome HELP, tá? Além disso, eu tenho algumas complicações que não são diretamente órgão-alvo, né, por exemplo, a crise do feocromocitoma, que é um tumor produtor de catecolaminas, um tumor adrenal produtor de catecolaminas. A adrenal não é exatamente o órgão-alvo, mas é que o tratamento para a crise de feocromocitoma vai ser um pouco diferente, mas a hipertensão do feocromocitoma pode causar lesão de todos esses órgãos, pulmão, rim, coração, cérebro e placenta. Da mesma forma, a intoxicação por drogas simpatomiméticas, né, por exemplo, uma grande ingestão de cocaína, outras drogas simpatomiméticas, como MD, você tem uma crise hipertensiva, e essa crise hipertensiva, ela pode causar qualquer lesão de órgão-alvo, mas ela tem que ser tratada de uma outra forma, certo? Falando um pouco da fisiopatologia, finalmente, das crises hipertensivas, aqui tem um gráfico, né, que é do fluxo sanguíneo cerebral em relação à pressão arterial média. Esse gráfico, ele serve para todos os órgãos que eu falei que são pressão sensíveis, tá? É que o cérebro é sempre nosso maior exemplo disso, mas isso serve para todos. Então, como que a gente interpreta isso exatamente? Então, aqui a gente tem o fluxo cerebral e a pressão arterial média. A gente tem um intervalo de pressão arterial médica no qual o fluxo sanguíneo cerebral é ótimo, né? Aqui o fluxo sanguíneo cerebral é excelente. Inferior a isso, você vai ter isquemia cerebral, e superior a isso, você vai ter complicações de elevado fluxo sanguíneo, né? Então, como que isso vai acontecer? Né? Entre esse intervalo de pressão ao qual no qual o fluxo sanguíneo é excelente, os vasos sanguíneos, eles se autorregulam. Eles
tem uma vasodilatação ou uma vasoconstrição, a fim de manter o fluxo sanguíneo adequado, independentemente do valor pressórico. Então, quando você está numa faixa aí de pressão arterial média de 50, 60, que já é uma pressão bem limítrofe até para hipotensão, você vai ter uma vasodilatação arterial, a fim de aumentar o calibre dos vasos e aumentar o fluxo sanguíneo dentro desse vaso, a despeito da pressão arterial mais baixa, né? Você quer que ele aumente o fluxo sanguíneo, porque nessa pressão vai ter um fluxo baixo. Então, ele quer dilatar para passar mais sangue e preservar a perfusão do cérebro, preservar a perfusão de qualquer outro órgão, pressão sensível. Se a pressão for abaixo disso, vai ter um momento que esses vasos não vão conseguir mais fazer essa autorregulação. Eles vão progressivamente colapsando, né? Eles não conseguem mais fazer vasodilatação, eles podem até fazer uma redução do seu diâmetro, porque eles entram em colapso, porque a pressão é tão baixa que não garante fluxo nenhum. Né? Então, você tem um colapso dos vasos sanguíneos, você não tem mais autorregulação do fluxo e da pressão, e tem uma isquemia do órgão. Por outro lado, quando a pressão já vai aumentando e chegando mais no limite superior da normalidade para autorregulação, vai tendo uma vasoconstrição arterial, uma vasoconstrição das artérias cerebrais, por exemplo, a fim de você manter o fluxo sanguíneo no valor de normalidade, a despeito desse aumento pressórico. Quando você passa um certo limite, que geralmente é entre 150 e 180, 160 milímetros de mercúrio no indivíduo normal, você acaba perdendo essa autorregulação, as artérias não conseguem mais ter essa vasoconstrição, então elas começam a ter vasodilatação, começa a ter um extravasamento do líquido do vaso para o extracelular, começa a ter edema extracelular, edema intersticial, edema da própria célula e uma lise celular. Então, você tem destruição do órgão por conta de um excesso de pressão, tá? Então, esse é o mecanismo de regulação, autorregulação pressórica e de fluxo sanguíneo dos órgãos, né? E aqui eu coloquei a fórmula da pressão arterial para enfatizar o quanto a pressão arterial diastólica é importante nessa conta, né? A pressão arterial diastólica ela é 2 vezes mais importante nessa conta do que a sistólica. Então, por isso que a diretriz brasileira usa apenas a pressão diastólica. Continuando aqui um pouquinho com o cérebro, né? Mas isso também serve para os outros órgãos. A gente coloca a mesma curva, né, de autorregulação cerebral, de autorregulação desse fluxo, num paciente hipertenso crônico. Quando ele é um paciente hipertenso crônico, ele se habitua, né, a trabalhar em altas pressões. Então, essa curva, ela é deslocada para a direita, ela é deslocada para uma pressão, né, o fluxo sanguíneo normal, né, ele acaba sendo normal para altas pressões, ele se habituou a altas pressões, ele já tem um certo espessamento, uma certa hiperplasia de endotélio, de vasos, e aí você desloca a curva para a direita. Então, o paciente que ele é muito hipertenso, ele tem essa curva bem deslocada, então, por isso que ele está com a pressão sistólica ali de 200, 220, muitas vezes, e não sente absolutamente nada. Não tem encefalopatia, não tem edema agudo, não tem síndrome coronariana aguda, ele está lá tranquilo com essa pressão arterial super elevada, porque o organismo dele já se habituou a ir trabalhar com elevadas pressões. E aí, o que acontece se ele está que a gente falou, numa pseudocrise hipertensiva ou numa hipertensão arterial crônica não controlada, se eu pego e faço uma medicação, um antihipertensivo, um captopril na urgência, porque eu estou incomodada com essa pressão arterial, eu acabo reduzindo drasticamente o fluxo cerebral, né, ou o fluxo do rim, o fluxo do coração,
e aí eu causo uma isquemia do órgão. Então, muitas vezes eu tratar aquela hipertensão assintomática no pronto-socorro, eu acabo causando um malefício para o meu paciente, né? Eu preciso ter paciência, e pacientes crônicos eu vou tratar ambulatorialmente, reduzindo gradativamente a pressão arterial, até eu deslocar a curva dele totalmente para a esquerda e voltar a ter uma curva de normalidade. Também, falando da hipertensão, ele vai ter sintomas somente com pressões muito elevadas, muito diferente de uma gestante saudável que ficou hipertensa na gestação. Ela começa a ter sintomas com uma pressão arterial média inferior. Então, a gente precisa ter muita atenção com esse tipo de paciente que não tem doença prévia e tem uma crise hipertensiva, porque ele vai ter sintoma com pressão um pouco menor do que a definição propriamente de crise hipertensiva, né? Então, aqui, só para finalizar, tem uma vasodilatação dos capilares, lesão endotelial, extravasamento de plasma, e eu tenho um edema cerebral. Por outro lado, quando a curva acaba caindo muito, né, aqui para um hipofluxo do órgão, eu tenho um hipofluxo cerebral e eu acabo causando uma disfunção orgânica. Então, a encefalopatia hipertensiva, ela é causada por um edema cerebral, por uma hipertensão intracraniana, uma lesão de células cerebrais por conta de edema, de um edema hipertensivo. Certo? Então, diante disso, qual vai ser a clínica do meu paciente, além da pressão arterial? Eu vou ter sintomas de hipertensão intracraniana, eu vou ter cefaleia, predominantemente holocraniana, e eu vou ter que fazer um diagnóstico diferencial de outros tipos de cefaleia, eu vou ter náusea, vômito, posso ter confusão mental, agitação ou rebaixamento do nível de consciência, alterações visuais, e essas alterações visuais eu posso ter por hemorragias que eu tive na retina, eu posso ter pelo próprio edema do parênquima parieto-occipital, ou se não, eu posso ter até propriamente pelo edema de papila do nervo óptico na retina. Além disso, posso ter convulsão e coma, né, gestante que convulsiona com pressões não tão altas. Então, a fundoscopia de olho, ela é essencial para a gente fazer o diagnóstico. A gente vai ver a retinopatia hipertensiva grau 4, que eu vou falar daqui a pouquinho, como que eu caracterizo a retinopatia grau 4. É um diagnóstico muito difícil de se fazer, porque você tem que descartar outras causas que o tratamento é completamente diferente. Por exemplo, hipoglicemia, se o paciente está com uma hipoglicemia severa, a longos períodos, tipo várias horas em hipoglicemia severa, geralmente mais idoso, que não consegue ter acesso à ingesta adequadas por conta própria, ele pode ter, e faz os mesmos sintomas, pode fazer edema cerebral também. Então, todos os tipos de AVC, isquêmico, hemorrágico, tanto HSA quanto intraparenquimatosa, então a tomografia de crânio também é essencial para eu fazer o diagnóstico diferencial com outras causas. Em casos mais avançados, eu já consigo ver a alteração da encefalopatia isquêmica na tomografia, mas em casos mais agudos, eu vejo somente na ressonância de crânio, que eu vou ver um edema simétrico da substância branca, principalmente na região parieto-occipital, que já de longa data tem o nome de síndrome da leucoencefalopatia hipertensiva reversível, que geralmente é reversível quando você trata rápido, mas a gente já sabe que em casos que você trata tarde demais, não é reversível. Então, não é exatamente o nome que os neurologistas estão denominando nos dias atuais, mas encefalopatia hipertensiva mesmo. Então, aqui eu coloquei a tríade, né, a hipertensão, alteração do nível de consciência e o edema de papila, que caracteriza a fundoscopia da retinopatia grau 4, que eu vou mostrar agora. Então, aqui falando de todos os tipos de retinopatia, né, aqui tem o fundo de olho, o nervo óptico, os vasos do fundo de olho. Na retinopatia grau 1, eu só tenho um estreitamento arteriolar, e eu posso ter isso em quadros agudos ou em quadros mais crônicos.
grau 2, eu vou ter também um estreitamento arteriolar, mas mais intenso, que a gente fala de 1:3. Eu também vou ter cruzamentos arteriovenosos patológicos, tá? Que geralmente não acontecem. A grau 3, eu já tenho um pouco mais de lesão com exudatos, né, por conta do edema, e eu também tenho hemorragias retinianas, que a gente chama de hemorragias em chama de vela, mas aqui o nervo óptico ainda tá brilhante, bem visível, tá bonitinho. Na retinopatia grau 4, eu posso ter todas as outras lesões, mas eu já tenho o edema de papila, que o nervo óptico ele tá mais opacificado, não tá tão brilhante, ele já tem uma perda dos contornos, pode ter o contorno mais irregular. Então, isso caracteriza a retinopatia hipertensiva grau 4, que é uma das características da emergência hipertensiva, encefalopatia hipertensiva, tá? Quando você tem quadros agudos com uma retinopatia grau 1 ou 2, você pode ser só uma urgência hipertensiva, isso não tem risco iminente de morte. Muito diferente desse daqui, tá? Que a gente vai falar também das urgências mais tarde. Continuando nas emergências crânioencefálicas, eu posso ter AVC isquêmico e AVC hemorrágico, certo? Eu posso ter um AVC ou um AIT, né, que é o acidente isquêmico transitório, causado pela própria hipertensão arterial. Quando eu tenho um aumento súbito da pressão arterial, eu tenho uma vasoconstrição dos vasos intracranianos e eu acabo causando uma isquemia cerebral, principalmente se eu já tiver algumas placas ateroscleróticas aqui de base, mesmo que elas não são obstrutivas, com essa vasoconstrição cerebral, eu acabo intensificando o estreitamento, né, do diâmetro do vaso e causando uma isquemia cerebral, que pode ser transitória ou pode ser definitiva, dependendo do quão rápido você vai tratar essa crise hipertensiva. Por outro lado, eu posso ter um AVC isquêmico e um paciente hipertenso. Eu posso ter um AVC isquêmico que ele é cardioembólico, né, que saiu um êmbolo do coração e obstruiu uma artéria do cérebro, não tem nada a ver com a hipertensão, mas ele é um paciente hipertenso. Então, eu também vou ter que ter um cuidado com a pressão arterial desse paciente, mesmo que não foi a hipertensão que causou esse AVC isquêmico. Em relação aos sangramentos intracranianos, eu posso também ter uma situação que a hipertensão extrema causou uma rotura de vasos, uma rotura do aneurisma, né? Eu coloquei rotura de vasos porque ela pode causar rotura dos vasos ali, mais dos gânglios da base, isso é uma bem comum de crise hipertensiva, hemorragia ali dos gânglios da base. E eu posso causar também uma rotura de um aneurisma prévio, então aí a hipertensão foi a causa desse sangramento cerebral. Tenho que tratar, logicamente, mas eu também tenho outros tipos de sangramentos que não têm exatamente a ver com a hipertensão arterial. Num paciente previamente hipertenso, ele pode ter tido um TCE e um sangramento, por exemplo, ou um tumor cerebral que sangrou, e eu tenho que também ter um cuidado com essa pressão arterial, tenho que tratar agressivamente essa pressão arterial, tá? Então, eu tenho situações em que a pressão arterial está presente com comorbidades, né, e que eu preciso tratar essa pressão arterial, do mesmo jeito que eu tenho situações em que a pressão arterial foi a grande causadora dessa comorbidade, como o AVC isquêmico ou hemorrágico. Então, aqui tem uns exemplos, né, que o AVC isquêmico, tem um edema cerebral aqui, bem grande, hemisférico. Aqui tem um sangramento intraparenquimatoso, no occipício. Aqui tem um sangramento de gânglios da base, que é bem típico de crise hipertensiva. Aqui uma hemorragia subaracnoide, mais comum aí em rotura de aneurismas, mas também pode ser traumático, obviamente. Então, como que eu vou tratar essas emergências crânioencefálicas? Então, a droga de primeira escolha é o nitroprussiato de sódio, que é um vasodilatador arterial muito potente, tá? Você pode usar
desde doses bem baixas, 0,25 microgramas quilo minuto, quanto até 10 microgramas quilo minuto. Você pode usar também o esmolol, que é um beta-bloqueador endovenoso, que a gente pode usar em infusão contínua, com uma dose de ataque e manutenção, se o paciente tiver, desde que ele esteja taquicárdico, né, se ele tiver mais bradicárdico, a gente não vai usar. E a gente também tem a nitroglicerina, que é um vasodilatador predominantemente venoso, mas ele também tem ação arterial, e a gente pode usar, mas a primeira opção é, de longe, o nitroprussiato, né? Aqui, alguns cuidados que a gente vai ter que ter. O AVC isquêmico, né, eu preciso ter pressões arteriais maiores para manter a perfusão cerebral. A gente sabe que a perfusão cerebral é a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, se eu já tenho uma lesão, que eu tenho um aumento de hipertensão intracraniana, eu vou precisar de pressões um pouco mais elevadas para perfundir esse cérebro. Então, a princípio, a gente só vai tratar, se ele não for para trombólise, a gente só vai tratar pressões acima de 220 por 120, a gente reduz em 1 hora, não precisa ser em poucos minutos. Se ele for para trombólise, a gente reduz para abaixo de 185 por 110 antes de iniciar o medicamento, e durante a trombólise a gente quer uma pressão abaixo de 180 por 105. Já no AVC hemorrágico, a gente tem pressa, né, de reduzir essa pressão, e a gente quer reduzir mais agressivamente a pressão arterial. Então, a gente quer uma pressão arterial sistólica em torno de 140 milímetros de mercúrio na primeira hora, porque o paciente hipertenso, ele sangra mais, e a gente não quer que ele sangra mais dentro do crânio, mas não precisa ser abaixo disso, é em torno disso ali, 140, 150, mais para o 140, tá? Já na encefalopatia, né, que geralmente eu tenho hipertensão intracraniana, então eu não quero ter uma redução drástica, e também já é um paciente hipertenso, que a curva dele de homeostase ali, de regulação da pressão intracerebral já está deslocada para pressões arteriais médias maiores, eu vou reduzir em torno de 20, 25% da pressão arterial na primeira hora. Entre 2 a 6 horas eu quero ter um alvo de 160 por 100, 110, e aí depois de 24 a 48 horas que eu quero um valor já próximo da normalidade, tá? 135 por 85, certo? Então a gente finaliza aqui as crânioencefálicas. A gente vai agora para uma parte que eu gosto muito, né, que é a parte do coração. Então, a gente vai falar de edema agudo hipertensivo, IC, síndrome coronariana aguda, em seguida. Primeiro eu vou falar do quadro clínico do edema agudo hipertensivo e da IC aguda, quando a gente tem mais contato com os alunos ali nas aulas ou no pronto-socorro, eles têm muita dúvida, eles acham que sempre edema agudo hipertensivo é uma IC aguda, e não necessariamente isso. Então, o edema agudo, ele é um edema de pulmão súbito, né, geralmente com estertores até ápice, ele tem um edema difuso e hipertensivo, porque ele é causado por hipertensão arterial, mas não necessariamente precisa ter uma IC descompensada, ele não precisa estar hipervolêmico, anasarcado, ou até com baixo débito, tá? Ele pode ter uma congestão pulmonar intensa isolada. Já a insuficiência cardíaca aguda tem outras fisiopatologias que eu vou falar mais à frente, não posso dar spoiler, mas a gente pode ter baixo débito, vai ter anasarca, vai ter sintomas de IC esquerda com congestão pulmonar, não necessariamente uma congestão até ápice, e não necessariamente é súbita, ela pode ser progressiva em dias. Vou ter turgência venosa jugular, vou ter edema de membros inferiores, posso ter ascite, posso ter sintomas de baixo débito também, mas um paciente hipertensivo, geralmente ele vai estar com a pressão mais alta, então geralmente vai ser uma IC perfil B, que a gente chama, né, que é um paciente com a perfusão adequada. Então, o quadro clínico, né, do edema agudo hipertensivo e da IC, a princípio pulmonar, é ataque de espineia, tem um início mais súbito para o pulmão, né, para o edema agudo, e para a IC pode ser um quadro mais progressivo, de dias. Tem crepitações pulmonares difusas, o edema agudo até ápices, a IC pode ser até terço médio, pode ser só em base, e eu posso ter estertores, também posso ter sibilos, e
O edema agudo, como vai ter uma grande área de pulmão, aqui a gente vê a alveolização até ápice, eu vou ter uma hipoxemia mais importante. Né? Então, aqui, quando eu aumento a pressão arterial no sistema venoso pulmonar, né, e no sistema arterial pulmonar, eu vou ter um aumento da pressão hidrostática, eu vou ter um extravasamento de líquido para dentro do alvéolo, e isso vai caracterizar uma congestão, se for rápido e muito intenso o edema agudo, se for mais lento e tiver outros acometimentos, disfunção cardíaca, eu vou ter a insuficiência cardíaca aguda, agudamente descompensada. Por que eu tinha falado só de artéria antes, agora eu falei de veia também? Eu vou explicar aqui por um outro lado da fisiopatologia, que envolve a parte cardíaca, que não envolvia a parte cerebral exatamente. Quando você tem alta pressão arterial, elevada pressão arterial, você tem um aumento do trabalho do ventrículo esquerdo, é como se ele estivesse fazendo musculação, então ele vai estar aumenta o trabalho, já é um ventrículo mais remodelado, mais musculoso, ele tem mais aquele remodelamento concêntrico, e ele tem uma grande dificuldade de relaxamento das suas fibras, aquela fibra ela não distende, então ele vai ter uma disfunção diastólica. Então, um paciente que ele já é hipertenso crônico, ele geralmente já tem esse remodelamento, já tem uma disfunção diastólica, e quando a pressão sobe agudamente, essa disfunção piora, né? Então, piora a pressão, aumenta muito a pressão diastólica, a disfunção diastólica piora. Aqui a gente tem a curva de relaxamento do miocárdio num coração normal, então ele tem um volume diastólico maior, porque ele relaxa mais, ele enche mais o ventrículo esquerdo, e quando eu tenho uma pressão diastólica maior, cada vez maior, eu vou ter uma menor distensibilidade das fibras musculares, e eu vou ter um volume diastólico menor, né, eu vou ter menos sangue dentro desse ventrículo durante a diástole, certo? Então, eu aumentando a pressão diastólica final no ventrículo esquerdo, a diástole está comunicando átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, a válvula mitral está aberta, eu vou também transmitir esse aumento de pressão arterial para o átrio esquerdo, e o átrio esquerdo está conectado com o sistema venoso pulmonar, então se eu aumento a pressão venosa pulmonar, eu também tenho extravasamento de líquido pelo sistema venoso, tá? Então, eu tenho dois mecanismos, né? Eu posso extravasar líquido, porque aumentou subitamente a pressão no sistema arterial e ele não conseguiu fazer essa autorregulação a despeito da vasoconstrição arterial, e também no sistema venoso por conta de um aumento da pressão diastólica e aumento da pressão toda retrogradamente para o átrio esquerdo e para o sistema venoso pulmonar. Então, eu tenho dois mecanismos de edema pulmonar, de transsudato para o alvéolo e para o interstício pulmonar. Além disso, um ventrículo que relaxa pouco, um ventrículo que ele se enche pouco, ele também ejeta pouco. Então, eu vou ter uma redução do volume ejetado, do volume de sangue ejetado. Se eu tenho uma diminuição do volume de sangue ejetado, eu vou ter uma diminuição do volume de sangue que vai para as coronárias, né? Se eu tenho um volume reduzido aqui para a aorta, eu também tenho um volume reduzido do sangue que vai para as coronárias e vai para todos os órgãos em geral, certo? As coronárias epicárdicas, elas conseguem ficar preenchidas de sangue tanto na diástole quanto na sístole, predominantemente na diástole, né? Mas as coronárias intramiocárdicas, né, as endocárdicas, elas só são preenchidas na diástole. Então, se eu tenho um músculo que ele não distende, um músculo que ele não relaxa, eu não vou conseguir fazer essas coronárias intramiocárdicas serem perfundidas. Então, eu posso ter também uma isquemia do endocárdio, eu posso ter uma síndrome coronariana aguda,
por conta de uma crise hipertensiva, por conta de uma insuficiência diastólica e uma diminuição da perfusão de sangue dentro dos ramos coronarianos que passam dentro do músculo. As coronárias epicárdicas, elas não sofrem tanto com isso, porque elas são preenchidas durante a diástole, mas elas também são preenchidas durante a sístole, né? Elas estão fora do músculo. Mas, se você tem uma placa aterosclerótica, você vai ter uma redução do diâmetro, né? E você vai ter uma redução do fluxo sanguíneo que está passando aqui. E se numa crise hipertensiva, o músculo miocárdico, ele está trabalhando, o ventrículo esquerdo está trabalhando sobre alta pressão. Eu falei que ele estava fazendo musculação, então ele tem uma alta demanda de sangue, né? E ele tem uma alta demanda de sangue e o músculo, ele vai sofrer por um desbalanço entre oferta e demanda. Ele vai estar precisando de muito mais sangue do que ele está recebendo. Então, eu também posso ter uma angina, uma isquemia miocárdica, mesmo sem ter uma obstrução crítica da coronária. Além disso, durante o edema agudo pulmonar, eu posso ter quadros anginosos também, porque a concentração arterial de oxigênio vai estar reduzida. Então, mesmo que eu tenha fluxo sanguíneo dentro das minhas coronárias, eu não tenho oxigênio suficiente. Então, esse músculo vai sofrer com essa deficiência de oxigênio que está chegando para ele, sendo que ele está trabalhando dobrado nesse momento de crise hipertensiva, então ele pode ter isquemia e um infarto que a gente chama de tipo 2, né? Porque não é uma instabilidade, não é uma ruptura de placa aterosclerótica, é um desbalanço de oferta e demanda, certo? Então eu tenho vários mecanismos de isquemia miocárdica, de dor torácica durante uma crise hipertensiva, que não necessariamente eu vou ter que fazer cateterismo e angioplastia, eu vou ter que simplesmente tratar a pressão arterial, né? Por outro lado, eu posso ter um infarto agudo tipo 1, que é uma instabilização de placa aterosclerótica por conta da pressão arterial elevada, eu vou explicar por quê, mas pode ser um paciente que ele infartou e é hipertenso, e aí não foi a hipertensão que causou agudamente aquela instabilização de placa, né? Vamos lembrar um pouquinho da física, aqui a lei de Poiseuille, você tem um aumento, você tem um estresse na parede da artéria, né, inversamente proporcional ao cubo do raio. Então, você tem um estresse, um trabalho aqui na parede do vaso, quanto maior for esse raio, menor é o trabalho. Então, num raio pequeno, de vasos menores, ou quando você tem uma placa aterosclerótica, você vai ter o shear stress, você vai ter o estresse na parede do vaso muito maior. E isso pode causar a rotura da placa aterosclerótica e um infarto tipo 1. Então, a hipertensão, ela tá causando malefícios aí de várias formas, com diversas fisiopatologias. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento e a gente tratar agressivamente a pressão arterial, tanto crônica ambulatorialmente, quanto agudamente no pronto-socorro, quando tem sintomas. O tratamento, então, para aqui eu coloquei no geral, porque tanto na IC, quando na síndrome coronariana aguda, e quanto no edema agudo hipertensivo, a gente vai tratar basicamente da mesma forma. A nossa primeira escolha na síndrome coronariana aguda, geralmente é a nitroglicerina, em vez do nitroprussiato. O nitroprussiato, eu falei previamente que ele é um vasodilatador arterial muito potente. Existe um racional fisiopatológico de que ele causaria vasodilatação arterial muito intensa, e existiria um roubo de fluxo para a coronária, né? Ele vasodilataria muito a aorta e seus outros ramos e prejudicaria a perfusão da coronária. Isso a gente não tem estudo que comprova isso exatamente,
é mais um racional fisiopatológico, mas que a gente acaba usando por medo de piorar a isquemia. Então, quando tem uma causa isquêmica, a gente acaba usando de primeira linha a nitroglicerina e de segunda linha o nitroprussiato. Se você não tem a nitroglicerina, fique à vontade para usar o nitroprussiato. Se você tem um edema agudo hipertensivo, não associado à síndrome coronariana aguda, não associado à angina, então você pode usar o nitroprussiato, o Nipride, né, o nome comercial, como primeira opção, porque ele é mais potente. Além disso, você tem a morfina, que já foi muito usada no passado, porque ela realmente causa um conforto, né? Ela diminui ataque de espineia, ela diminui a sensação de tosse, sensação de desconforto respiratório, e geralmente esses pacientes estão muito ansiosos, porque a falta de ar e a dor torácica incomoda muito, deixa eles muito ansiosos, e você reduzindo aí a adrenalina do paciente, você acaba melhorando, de certa forma, o quadro clínico, mas ela deixou aí de ser muito utilizada quando a gente começou a ter a ventilação não invasiva aí nos prontos-socorros, porque a gente já tem estudo que diminui muito a mortalidade, tanto no edema agudo quanto na congestão pela insuficiência cardíaca e síndrome coronariana aguda, né? A ventilação mecânica não invasiva, ela é simplesmente uma máscara com pressão positiva. Essa pressão positiva expiratória no alvéolo expande o alvéolo, ela aumenta a absorção desse líquido extravasado, esse líquido volta aí para o intracapilar, e acaba melhorando muito rápido a congestão, melhora muito a dessaturação do paciente. Às vezes você acha que vai entubar o paciente, você coloca a VNI, às vezes com uma PIP até de 6, 8, nenhuma PIP tão alta, e você já consegue tirar ele do edema agudo, tá? Até muito antes de controlar a pressão. Você consegue tirar ele da congestão pulmonar com a ventilação mecânica não invasiva. A furosemida também, a gente deixa para casos que estão realmente hipervolêmicos. O edema agudo nem sempre ele é hipervolêmico, ele pode ser hipertensivo, né, simplesmente por conta do aumento da pressão. Então, se o paciente não está hipervolêmico, você não tem obrigação de usar, aliás, nem deve, assim, você não teve redução de mortalidade, né, então você prefere realmente os vasodilatadores e a ventilação mecânica não invasiva. Qual o alvo, né, de pressão arterial? A gente não precisa ter pressa, igual o sangramento intracraniano, igual quando você vai fazer uma trombólise do paciente com AVC isquêmico. Você pode ter a mesma conduta da encefalopatia hipertensiva, reduzir aí 20 a 25% na primeira hora. Geralmente esse paciente está habituado, ele está acostumado a trabalhar com altas pressões, a gente não quer reduzir subitamente. E aí, entre 2 e 6 horas, a 160%, e depois de 24 a 48 horas, a gente chega no valor normal de pressão arterial. Passando agora para síndromes aórticas agudas, que também tem tudo a ver com o cardiologista. Síndromes aórticas agudas, a gente tem a dissecção aórtica, né, que é o mais comum, que eu até coloquei aqui no GIF dessa ressonância, que a gente vê aqui o flap, né, da parede do vaso. Tem uma dissecção aí da parede do vaso, formação até de trombo aqui na luz falsa. A gente tem a própria dissecção, a gente tem uma úlcera aterosclerótica penetrante, que acaba fazendo uma úlcera na aorta com sangramento, e a gente tem o hematoma intramural, né? Esses três tipos de acometimento da aorta são super graves, de alta mortalidade, e a gente tem que tratar agressivamente numa emergência hipertensiva. Aqui eu vou falar um pouco também, voltando da física, né, o porquê que o vaso pode dissecar, por que aquela úlcera aterosclerótica, por que aquela placa aterosclerótica pode ulcerar, né, de novo, a lei de Poiseuille, né, o shear stress na parede do vaso. Então, quanto menor o raio, maior o shear stress. Então, se já tem uma placa aqui diminuindo esse raio,
é ali que vai ser mais afetado. E aí eu posso ter tanto uma dissecção, formando uma lâmina e uma luz falsa ali na média, na camada média, ou eu posso ter uma úlcera que acaba sangrando, tanto para intramural, ou se ela for mais profunda, aí para extra do vaso, para o mediastino. E a rotura de aneurisma, que também é uma emergência hipertensiva, aqui a gente também volta para as leis da física, né, a lei de Laplace, a gente tem o shear stress, né, só que não é o shear da parede ali, da tangencial, ele é um estresse circunferencial, né, por que um aneurisma rompe, né, durante crises hipertensivas, né, esse trabalho circunferencial, esse estresse circunferencial, ele é diretamente proporcional à pressão intravascular, a pressão dentro do vaso, né, então, em crises hipertensivas, você vai aumentar muito esse estresse, e também ele é proporcional diretamente proporcional ao raio, e inversamente proporcional à espessura do vaso. Então, geralmente, áreas de aneurisma têm a espessura da parede um pouco menor, então ele se rompe mais também por conta do estresse circunferencial. Se tiver um aneurisma num hipertenso, então aí é um prato cheio para ter a rotura desse aneurisma. O tratamento das síndromes aórticas agudas, também o nitroprusiato, a primeira escolha, que é um vasodilatador arterial, a gente tem que tratar bem agressivamente as emergências hipertensivas da aorta, né, em até 30 minutos aí do diagnóstico, eu quero uma sistólica entre 100 e 120, e detalhe que a gente não falou nas outras emergências hipertensivas, que aqui eu também tenho que ter um controle da frequência cardíaca, eu tenho que ter um controle do duplo produto, né, eu tenho que ter uma frequência cardíaca abaixo de 70. Se o paciente fica taquicárdico, ele vai dissecar mais aquela artéria, ele pode aumentar aquele aneurisma intramural, né, a pressão, então aqui, primeiramente, eu vou reduzir a frequência cardíaca, então a minha primeira escolha vai ser o esmolol, porque quando eu faço uma vasodilatação arterial, eu causo uma taquicardia reflexa, e eu não quero isso de jeito nenhum nas síndromes aórticas agudas, então eu começo com o esmolol, um ataque manutenção, querendo uma frequência cardíaca em torno de 70, entre 60 e 70, e aí depois, ele também é um antihipertensivo, então, dependendo se ele conseguiu reduzir a pressão arterial no nosso alvo, a gente só fica com ele, mas geralmente ele não consegue reduzir sozinho, a gente vai precisar do niprid, do nitroprusiato endovenoso, também em infusão contínua, para chegar no nosso alvo pressórico, tá? Se você não tem o esmolol, porque é uma medicação menos disponível, ou às vezes é um pouco mais cara, ou às vezes a pessoa simplesmente não sabe usar o esmolol, você também pode usar o metoprolol, que é um pouco mais disponível, 5 miligramas a cada 5 minutos, sendo no máximo 15 miligramas. Então você usa ele primeiro e depois faz a vasodilatação arterial. Se você também não tem o niprid, você pode usar a nitroglicerina, como eu falei anteriormente, só que ele é um vasodilatador não tão potente quanto o niprid, e ele também tem um predomínio de vasodilatação venosa. Controlando aqui o paciente, é uma emergência cirúrgica, ele precisa ir para a cirurgia imediatamente, mas a gente tem que estabilizar, logicamente, o paciente e mandar rapidamente para a cirurgia, tá? Então, emergências aórticas, sempre lembrar do beta-bloqueador primeiro. Estou mudando um pouquinho para a hipertensão acelerada maligna, né? O que é exatamente a hipertensão acelerada maligna? Geralmente a gente tem sintomas neurológicos e sintomas renais concomitantemente, né? Você tem uma pressão geralmente muito, muito alta, acima de 220 por 120, ela é mais comum em negros, assim, a gente tem uma prevalência maior de hipertensões graves em negros, e também está muito associada àqueles pacientes que têm hipertensão arterial crônica e suspendem subitamente o tratamento,
e acabam tendo uma hipertensão rebote, né? Se ele usar hidralazina e clonidina, então faz com certeza uma hipertensão rebote e acaba fazendo a hipertensão acelerada maligna, acelerada porque é uma questão de pouquíssimos dias ou geralmente horas que tem o pico de pressão e as lesões de órgão-alvo, né? Geralmente, sistema nervoso central caracterizado pelo olho, né, e rins, né? Então, você pode ter cefaleia por hipertensão intracraniana, opa, spoiler, você pode ter cefaleia por hipertensão intracraniana, você pode ter alterações visuais, só que agora não tanto por hipertensão intracraniana e alterações do parênquima occipital, agora mais assim por hemorragias intrarretinianas, por edema de papila. Você pode ter náusea, vômito também, tanto por conta de uremia, né, porque você vai fazer uma disfunção renal, tanto por conta da hipertensão intracraniana. Você tem uma piora progressiva da função renal, você pode ter oligúria, você pode ter sintomas urêmicos, né, de náusea, vômito, cefaleia, piora do estado geral, piora do nível de consciência, você vai ter tanto hematúria quanto proteinúria, né, você tem uma lesão glomerular importante. E além disso, você vai ter uma anemia hemolítica, porque uma anemia hemolítica, nesse caso, a gente nunca tinha visto antes, você vai ter uma anemia hemolítica microangiopática, porque a fisiopatologia dessa lesão renal, dessa hipertensão acelerada maligna e da nefroesclerose hipertensiva maligna, você tem uma hiperplasia das arteríolas renais, você tem uma hiperplasia da íntima, que a gente chama em casca de cebola, então você tem um espessamento rápido, concêntrico da íntima, e você acaba tendo lesão de hemácias, lesão física propriamente dita, né? Você acaba tendo um estreitamento importante aí da luz e acaba tendo hemólise. Então, aí, a anemia hemolítica microangiopática, porque por conta das lesões dos vasos. Então, aqui, você tem uma histologia renal, né, que você tem um vaso aqui normal, né, aqui você já tem uma artéria com arteriosclerose, e aqui você tem um espessamento concêntrico grave da íntima, só um pouquinho aqui de luz, não passa quase sangue nenhum. E aí, além da anemia hemolítica que eu acabei de falar, a gente vai ter hemorragias intratubulares, aqui é o néfron normal, com os túbulos normais, você vai ter uma hemorragia intratubular, você vai ter um glomérulo necrótico, você vai ter uma lesão glomerular aguda, né? Você pode ter edema aqui, debris aqui no glomérulo também, então você vai ter uma insuficiência renal aguda por conta da lesão vascular. Falando agora das lesões oculares, eu já tinha falado das lesões hipertensivas da retina grau 1, 2, 3 e 4, o que caracteriza a hipertensão acelerada maligna são as retinopatias graus 3 e 4, né, que são as piores. Então, encefalopatia hipertensiva é a lesão 4, que você tem um edema aqui do nervo óptico, além das todas as outras lesões de exudatos e hemorragias em chama de vela. E a grau 3, que você vai ter mais as hemorragias, estreitamentos, cruzamentos arteriovenosos patológicos. A 1 e 2 é mais no paciente ambulatorial ou no paciente que a gente chama de urgência hipertensiva. O tratamento, né, vai ser basicamente o que a gente já falou anteriormente. Você vai usar, primeira linha, nitroprussiato de sódio, que é o vasodilatador potente. Segunda linha, nitroglicerina. Você também pode usar beta-bloqueador, porque ele também é um hipotensor. E você vai ter que querer de metas pressóricas, a meta que é emergência, mas não é tão agressiva quanto o sangramento cerebral e as síndromes aórticas agudas. Você quer aquela redução de 20, 25% na primeira hora, uma redução um pouco maior nas 4 horas aí seguintes, 2 a 6 horas, e depois de 1, 2 dias, o alvo normal de pressão arterial. Então, resumindo todas as emergências hipertensivas,
Você vai fazer uma anamnese adequada, avaliando os sintomas cardiovasculares, se ele tem sintomas que a caracterizam emergência hipertensiva, se ele tem dor torácica, anginosa, se ele tem dispneia, se ele tem alteração da visão, se ele tem alteração do nível neurológico, se ele tem algum déficit focal. Você também quer saber do antecedente dele, se ele já tem hipertensão crônica de longa data, que isso vai te falar se você vai considerar aquele nível de 120 para caracterizar, ou se é um jovenzinho com glomerulonefrite aguda que você vai que você vai considerar um nível pressórico inferior à diastólica de 120 para caracterizar uma emergência. Além disso, você quer saber se ele usa medicações prévias, se ele tem coronariopatia prévia, se ele já teve edema agudo, se ele tem uma valvopatia junto, né? Porque tudo isso vai diferenciar o tratamento. Se ele tem uso de drogas ilícitas e se ele tem algumas características clínicas do feocromocitoma, que eu vou falar posteriormente, que a gente vai dar uma personalização no tratamento da crise hipertensiva. Além disso, vou ter o exame físico, neurológico, com alteração de sistema nervoso central, tanto nível de consciência, pupilas, pares cranianos, irritação meníngia, no caso de hemorragia subaracnoide, nível de consciência, déficit focal. E no cardiovascular, eu posso ter assimetria de pulsos na dissecção, eu posso ter sopros, eu posso ter B3 e B4. A B4 ela é muito comum na disfunção diastólica, na crise hipertensiva, no paciente hipertenso crônico, no paciente já remodelado, né, já com aquele ventrículo esquerdo já remodelado, sinais de congestão esquerda e direita. E aí os exames básicos, que é um eletrocardiograma, raio-x de tórax, urina 1, que vai falar muito de proteinúria e hematúria, fundoscopia, que vai falar do edema de papila, do sangramento retiniano, e uma ureia e creatinina para avaliar a função renal. Outros exames, aí vai depender muito da clínica, né, a tomografia de crânio, para você fazer o diagnóstico diferencial de sangramento, de AVC isquêmico e da encefalopatia, marcadores miocárdicos, para avaliar se está tendo isquemia ou não, se é tipo 1 ou tipo 2, isso a gente vai avaliar posteriormente, né, primeiro a gente vai tratar a hipertensão, é lógico que se for um infarto com supra, é o supra que você vai tratar primeiro, mas se for um infarto sem supra, você não sabe se é tipo 1 ou tipo 2, então vamos tratar a hipertensão primeiro e ver como é que fica. E ecocardiograma, quando tem manifestações cardíacas e de aorta também, o ecocardiograma beira-leito, ele veio aí com tudo para fazer um diagnóstico rápido aí da dissecção aguda de aorta Stanford A, que é a mais proximal, que é a anterior aqui à emergência da subclávia esquerda. O tratamento, basicamente, a gente falou um pouco das especificações, das peculiaridades, que na síndrome aórtica aguda a gente vai preferir o beta-bloqueador primeiro e depois o vasodilatador, e também na síndrome coronariana aguda, a gente vai ter uma tendência a preferir a nitroglicerina ao nitroprussiato. Mas aqui, basicamente, são os dois vasodilatadores, né, e os dois beta-bloqueadores endovenosos. A hidralazina a gente usa mais para emergência hipertensiva em gestante. Dificilmente a gente usa em não gestante, mas é lógico que se no pronto-socorro que você está trabalhando, você só tem ele, então você vai usá-lo, tá? Os de infusão contínua, eles dão muita segurança, porque a partir do momento que você desliga a droga, se o paciente evolui com hipotensão ou algum outro sintoma de baixo débito, você desliga, acabou o efeito, né? 1 minutinho, 2, acabou o efeito. Diferentemente da hidralazina, que ela tem um efeito aí com uma meia-vida maior, então, por isso que a gente tende a não usar, mas ele é muito utilizado em gestante, e a nitroglicerina também é muito utilizado em gestante. De forma geral, essas são as metas que a gente já falou previamente, exceto nas síndromes aórticas agudas, nos sangramentos intracranianos, e quando a gente tem um AVC isquêmico, tem aquela diferenciação entre pré-trombólise e durante a trombólise, e o paciente que você não vai trombolizar, você é mais tolerante a níveis maiores de pressão arterial.
Falando aqui de outras peculiaridades de emergência hipertensiva, continuando só o que eu já tinha iniciado de gestante, além da gente considerar níveis inferiores para tratamento, a gente tem a necessidade de deixar a paciente em decúbito lateral esquerdo para a gente aliviar um pouco a compressão da aorta, né, para a gente permitir uma perfusão adequada dessa placenta e também reduzir a pressão arterial da paciente. O sulfato de magnésio, que é imprescindível para a estabilização de membrana e impedir que uma pré-eclâmpsia se torne uma eclâmpsia com crises convulsivas. E aí vem a hidralazina e a nitroglicerina. E aí você pode ir fazendo tudo isso ao mesmo tempo, mas a gente sabe que já o decúbito e o sulfato de magnésio já tem um efeito na pressão arterial, mas a depender dos níveis você vai ter que usar medicações. Na crise de feocromocitoma, a gente tem uma peculiaridade, porque você tem uma liberação muito grande de catecolaminas, você tem uma crise hipertensiva por atuação em todos os receptores adrenérgicos. Então, se você, muitas vezes você usa o vasodilatador, aí o paciente choca, aí você suspende o vasodilatador, ele faz edema agudo de novo. Então, acaba sendo um pouco difícil o tratamento, né, e sempre lembrar daquela tríade, né, dos tremores, da cefaleia, dos aumentos súbitos de pressão arterial, do rubor na face também, muitas vezes, que caracterizam o feocromocitoma. E muito cuidado com beta-bloqueador, assim, a gente não dá beta-bloqueador, a gente primeiro faz alfa-bloqueadores, porque você bloqueando o receptor beta, toda aquela catecolamina, aquela chuva de catecolamina que tem no organismo do paciente, vai direto nos receptores alfa, ele tem uma vasoconstrição pior do que ele já estava, e você acaba piorando a crise hipertensiva do paciente. Então, no feocromocitoma, a gente usa primeiro o alfa-bloqueadores, né, o prazossim, doxazossim, e aí depois a gente usa vasodilatadores, certo? Na intoxicação por drogas, principalmente a cocaína, a gente vê muita síndrome coronariana aguda na vigência, né, de uso de cocaína, o paciente que acabou de usar grandes quantidades de cocaína, você tem uma liberação adrenérgica muito grande, uma vasoconstrição muito grande. A gente tem visto um elevado índice de infartos tipo 1 em usuários de drogas, tanto maconha quanto cocaína, instabilização de placa ou mesmo formação de trombo intracoronariano. Não sabemos exatamente a fisiopatologia disso, mas a gente tem visto uma grande associação de infartos tipo 1 com usuários de droga, mas a gente tem a emergência hipertensiva causando o infarto tipo 2, né, nos usuários de drogas simpatomiméticas. Então, a princípio, né, a primeira coisa que você tem que fazer é usar um benzodiazepínico para você diminuir um pouco aquela adrenalina que o paciente está sentindo. Se você usar o beta-bloqueador, você vai causar a mesma coisa do feocromocitoma, você vai bloquear os bloqueadores adrenérgicos, os receptores adrenérgicos beta, vai deixar toda aquela catecolamina indo para receptores alfa, piorando a vasoconstrição, piorando a crise hipertensiva. Então, geralmente a gente dá um benzodiazepínico e depois a gente começa o vasodilatador e o bloqueador adrenérgico de preferencial o não seletivo, tá? Mas isso já depois. Então, teve uma síndrome coronariana aguda num paciente que acabou de usar cocaína, benzodiazepínico, muitas vezes só com benzodiazepínico você já consegue controlar, e aí depois com o vasodilatador arterial, certo? Deixando um pouco agora das emergências, para as urgências hipertensivas, que é um quadro que não tem iminência de morte, a gente fica um pouco mais tranquilo, e ficar um pouco mais tranquilo, que eu diga, não é não tratar, mas a gente pode tratar com medicações via oral, a gente não precisa com internação em UTI imediatamente, né? Então, são aquelas pressões arteriais acima de 120 da diastólica com sintoma, né, sem piora, muitas vezes tem aquela
aquele mal-estar, tudo, tem um pouquinho aquela proteinúria que já tinha antes, né? Não tem uma lesão de órgão-alvo aguda e progressiva, geralmente são lesões de órgão-alvos prévias, que são estáveis, né? Aquele paciente que já era hipertenso e tem a retinopatia grau 1 e 2, antiga, aquele paciente hipertenso que já tem uma doença renal crônica, ou o paciente hipertenso que tem o aneurisma de aorta, que já tem aquela dissecção crônica de aorta, não a dissecção aguda, que tem uma IC, que tem uma sobrecarga uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, que isso já tem uma disfunção diastólica, e o paciente que tem uma doença coronariana estável, com ou sem angina, mas a angina, se for estável, não a angina aguda, né? Então, essa é a urgência hipertensiva, que eu não preciso ter tanta pressa para tratar, eu posso dar medicações via oral, que aí a primeira escolha é o captopril. Você pode começar com a dose de 25 miligramas, ele é de 8 em 8 horas, e você pode dar a clonidina também, que tem um efeito bem rápido, pode dar de 0,1 a 0,2 miligramas, pode ser até de 6 em 6 horas, tá? Então, você quer controlar essa pressão arterial em 24 a 48 horas, eu não quero controlar imediatamente, eu não quero controlar nas primeiras horas, eu quero controlar aí, né, em 1 a 2 dias, tá? Eu posso deixar o paciente internado em leito de enfermaria e controlar essa pressão arterial com um pouco mais de calma. Eu também tenho que tratar desencadeantes. Por que meu paciente está mais hipertenso? Será que ele parou alguma medicação? Será que ele tem uma hipertensão aí secundária, uma hipertensão arterial secundária, uma renovascular, que está deixando ele mais hipertenso agora, nesse momento? O que será que está acontecendo com esse paciente? Então, eu também preciso tratar desencadeantes, né? Será que ele tem uma crise tireotóxica que está deixando ele mais hipertenso? Então, tenho que otimizar o tratamento ambulatorial e também tenho que tratar os desencadeantes, reduzindo a pressão aí com 1 ou 2 dias, dando um retorno ambulatorial curto, não precisa internar em UTI, é um quadro muito mais leve do que a emergência. Então, vamos voltar lá para os nossos casos do começo da aula. O primeiro era uma mulher de 50 anos, hipertensa, diabética, que ela procurou socorro por uma cefaleia hemicrânea pulsátil de forte intensidade, com foto e fonofobia. Isso é uma clássica crise de enxaqueca, né, uma crise de migrânia, certo? E ela provavelmente está com essa pressão elevada por conta da dor, né? Não é uma emergência hipertensiva com sinais de hipertensão intracraniana. O que eu preciso fazer é tratar a dor dela e medir a pressão arterial depois que ela estiver sem dor, tá? Então, isso é uma pseudocrise hipertensiva, não é uma emergência nem uma urgência hipertensiva, tá bom? Mas, se ela tiver essa clínica e tiver uma alteração de par craniano, né, uma oftalmoplegia, né, tem um desvio aí do olhar, é óbvio que eu vou investigar causas secundárias. Eu já peguei mesmo em pronto-socorro um paciente que tinha uma clínica exatamente igual de enxaqueca, e ele já tinha enxaqueca previamente, mas ele estava com diplopia, né, ele estava com o par craniano alterado, ele tinha uma deficiência aí do sexto par, então é óbvio que você tem que fazer diagnóstico diferencial, fez a tomou de crânio e tinha sangramento, então você tem que usar a clínica, mas o exame físico é primordial, principalmente o neurológico, quando você tem cefaleia. O segundo caso é um homem de 30 anos, que ele tem hipertensão desde os 18, então você vê que deve ser uma hipertensão secundária, e ele deve ser bem hipertenso, né, super jovem. Ele apresenta edema de membros inferiores progressivo de espineia ortopneia a 1 semana. Então, você vê que é um quadro progressivo de 1 semana, mesmo que é de espineia e tem congestão até ápice, não caracteriza exatamente um edema agudo, né, caracteriza mais uma IC, perfil B, né, que está sendo descompensada aí provavelmente por conta dessa super hipertensão arterial. Então, isso é uma emergência hipertensiva, eu tenho uma hipertensão aguda com uma clínica de insuficiência cardíaca progressiva na última semana, tá? Além disso, eu tenho oligúria, então, provavelmente, eu tenho disfunção renal
também, além da insuficiência cardíaca. O terceiro caso é um homem de 80 anos, hipertenso não controlado, assintomático, procurou o pronto-socorro porque ele mediu a pressão no domicílio e estava 190 por 120. O exame físico dele é normal. Então, é um paciente crônico, né, já hipertenso, que não sente nada, ele mediu a pressão, estava alta, e além dele não ter sintoma, o exame físico dele é normal, né? Esse é aquele hipertenso grave não controlado, né? É aquele que eu vou fazer ajuste de medicação ambulatorial, eu não preciso nem dar captopril no pronto-socorro. Aliás, se eu der captopril e abaixar demais a pressão dele, naquela curva, né, a homeostase dele é com a curva de regulação pressórica desviada para a direita. Então, eu não quero abaixar subitamente. Se eu abaixar subitamente, é bem capaz dele ter um rebaixamento do nível de consciência ou ter uma piora de função renal. Então, eu vou fazer um ajuste ambulatorial da pressão dele. No quarto caso, eu tenho um homem de 40 anos, hipertenso não controlado há 3 anos, ele tem uma dor pré-cordial em peso de forte intensidade, iniciada em repouso, sem fatores de piora ou melhora, associada à dispneia. Então, eu tenho um quadro aqui de uma angina, tá? Que pode ser uma síndrome coronariana aguda tipo 1 ou um infarto tipo 2, né? Ou uma angina instável. Então, ele tem uma pressão super alta, 220 por 120, crepitações em bases, ele também está com um pouco congesto, e o eletro dele é um ritmo sinusal com sobrecargas de câmaras esquerdas. Não é um infarto com supra, ótimo, mas pode ser um infarto sem supra, né, tipo 1, ou um infarto tipo 2, ou uma angina aí instável, tanto por conta de placa ou por conta da pressão, mas provavelmente por conta da pressão. De qualquer forma, eu tenho uma emergência hipertensiva, eu tenho que tratar esse paciente agressivamente, e lógico que eu vou dosar marcadores de necrose miocárdica, e vou fazer a estratificação de risco desse paciente para ver se ele vai precisar de cateterismo de urgência ou não. Mas, a princípio, eu tenho uma emergência hipertensiva. Bom, é isso que eu tinha para dizer. É uma aula muito densa, né? Predominantemente falando das emergências hipertensivas, mas eu acredito que agora vocês têm tanto capacidade de reconhecer todos os tipos de aumento da pressão arterial num pronto-socorro, tanto as não graves, que não são crises, quanto as mais graves, que são as urgências e as emergências hipertensivas, e acho que vocês vão ter capacidade também de investigar e tratar agressivamente os quadros que precisam, os quadros mais emergenciais. Esse é meu e-mail, se alguém quiser me mandar dúvidas por e-mail, fique à vontade, mas também agora podem postar suas dúvidas aí no canal do YouTube, que a equipe da Liga vai repassar para mim e eu vou responder todas as dúvidas.